32, meus queridos. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Hoje ele é um culto de Santa Ceia e essa palavra é uma palavra bastante recomendada, meus irmãos. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 32, irmãos. Diz assim, meus irmãos: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas coisas. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responderam. E voltou terceira vez e disse-lhe: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite diante dessa palavra do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesse culto de ceia nós já ouvimos nessa noite os hinos que foram louvados, a palavra que foi lida, meus irmãos. E uma coisa é certa, disse o irmão Roseno: só existe uma coisa, irmãos, que nos separa de Deus. Aleluia. Não é o diabo. Louvado é o nome do Senhor. É os nossos próprios pecados, irmãos. Alguém diz: mas irmão, o diabo me deu um laço e me derrubou. Não, irmãos, aleluia. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, aleluia. Resisti o diabo e ele fugirá de vós, aleluia. O diabo, ele só foge, irmão Roseno, quando nós estamos sujeitos debaixo da potente mão de Deus em obediência, irmãos. É a única maneira, aleluia. Quando nós estamos assim, irmão Miro, aleluia, o diabo, ele não tem autoridade, irmãos, e poder sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo da obediência e do mandamento do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor Jesus sabia disso. O Senhor Jesus, ele sabia, irmãos, quando nós lemos essa palavra, ele sabia, irmão, que a obediência, irmãos, aleluia, ela leva à vitória. E ele sabia que quando ele veio, como disse o profeta Isaías, como um servo sofredor e obediente, irmãos, até a morte de cruz, irmão Miro, ele foi fiel, e ele foi servo, ele foi servidor, e ele veio com um propósito, irmãos, aleluia, nos resgatar, aleluia, das mãos do inimigo, porque nós estávamos presos no pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus, irmãos, aleluia, na sexta-feira ele pega, aleluia, na quinta-feira, na sexta ele morre, quinta ele pega os seus discípulos e ele vai ao lugar de costume, irmãos, aonde era o monte da oração, aonde Jesus tinha o costume de orar e estar com seus discípulos, orando e ensinando eles, irmãos, a importância da oração. Glória a Deus. Sabe que é um ensinamento, irmão Rosendo, que parece que está se terminando no meio do povo de Deus. A gente tem visto, irmãos, tanta barbaridade nesta última hora, com esse carnaval rolando por aí, e aí quando eu olho, irmão Rosendo, eu acho, parece que me vem na mente que aquela palavra que Jesus disse, irmão Miro, que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja, parece que não tem sentido, mas quando eu olho, irmãos, eu vejo, aleluia, uma parte daquela que se dizia igreja, irmãos,
aleluia, eles estão retornando atrás. Eles estão voltando atrás, irmãos, aleluia. Eles não são mais, aleluia, a igreja de Cristo. Porque se eles fossem a igreja de Cristo, irmãos, aleluia, as portas do inferno não teriam derrotado a vida deles espiritual. Aleluia. Não teria, meus irmãos, não teria, não. Eu tenho certeza que não teria, porque se o inferno, as portas do inferno venceram eles, e eles eram igreja, Jesus errou na palavra, irmão Miro. Glória a Deus. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Nós temos visto nessa última hora, irmãos, um esfriamento, é uma fraqueza espiritual. Parece que as portas do inferno estão prevalecendo, mas é que muitas pessoas recuaram, irmãos, e estão somente, irmãos, na defensiva. Não tem mais avançado no mundo espiritual. Jesus ensina, irmãos, aleluia, o que é preciso para nós vencer no mundo espiritual, irmão: disciplina e oração. Aleluia, aleluia. Não é assim, irmão Fernando, quando trabalhava lá de gerente? Tem que ter disciplina no meio dos empregados. Tem que ter disciplina, irmão. Tem que saber chegar, tem que saber sair, tem que saber chegar no horário, sair no horário, tem que saber cumprir os compromissos. Com Deus é dessa maneira, meus irmãos. Aleluia. Jesus queria ensinar os discípulos que eles precisavam ter disciplina na oração para poder ter vitória, irmãos. Jesus, irmãos, ele era Deus, irmão Miro. Se tinha alguém, aleluia, que não precisava ter uma vida, uma regra de oração, era Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele precisava, irmão Miro, partir dessa terra e deixar um exemplo para nossas vidas. Aleluia. Ele precisava partir, meus irmãos, e ele precisava deixar um exemplo de alguém, irmão, que venceu, aleluia, em todas as pontas da vida espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso Jesus, ele começa deixando o exemplo. Ele pega os seus discípulos, irmãos, e ele vai para o monte da oração orar. E quando ele chega lá, irmãos, ele conhece todos os discípulos. Ele conhece todas as coisas. E ele conhece, irmãos, ele sabe. E ele sabe, irmãos, sabe o que ele conhece? Ele conhece a estrutura de cada um. Ele sabe se aquilo que nós falamos, irmão José, nós vamos cumprir. Se aquilo que nós falamos, nós não vamos cumprir. Jesus, ele chega, irmãos, com os seus discípulos. E ele diz para o primeiro grupo, ele diz: olha, vocês ficam aqui. Glória a Deus. Fico aqui, fico nesse lugar aqui. Mas acontece que ele pega Pedro, Tiago e João e ele vai um pouco mais adiante. E ele diz para Pedro, Tiago e João as seguintes palavras: vocês ficam aqui e vocês orem e vigiam comigo, que eu vou um pouco mais adiante orar. E aí eu começo a entender, irmãos, aleluia, que existia naquele dia, irmão Miro, 3 grupos de pessoas, aleluia, naquela oração. Aqueles que não tinham nenhum preparo, irmão Roseno, eles já ficaram para trás lá no começo. Mas existia 3 daqueles discípulos que eles tinham um pouco de estrutura a mais, irmãos. Eles eram um pouco mais alicerçados na fé. Jesus chama eles, os 3, vai um pouco mais adiante e diz: vocês ficam aqui, e vocês ficam orando, e vocês ficam vigiando. Essa era a ordem, meus irmãos, para Pedro, Tiago e João. Lembrando que aqueles outros irmãos ficaram para trás, mas 3 foram mais adiante. Jesus dá ordem, meus irmãos, para eles ficar orando e vigiando. E vai um pouco mais adiante, irmãos, aonde, aleluia, só aquele que está acostumado, irmão Miro, só aquele, aleluia, que sabe o compromisso que tem com Deus, irmãos, aleluia, ele chega na presença do Senhor. Jesus, ele tinha um compromisso com o Pai, aleluia. Esse compromisso, ele foi firmado, aleluia, quando o profeta Isaías narra naquele dia, irmãos, capítulo 7, quando existe uma conversa, um diálogo no céu, aleluia, e Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aquele texto, ele é profético, irmãos. Não era só para Isaías, irmão Miro, mas Deus perguntava, aleluia, quem tinha condições, aleluia, de ir, aleluia, pelo reino de Deus e fazer a obra de Deus. Aleluia. Depois que Isaías tem o encontro, é lavado, é purificado, a sua boca é transformada, o seu coração é purificado, ele diz: Senhor, então eu, aleluia, irei, envia-me a mim.
Glória a Esse Deus. texto, irmãos, ele se confirma, aleluia, com Cristo. Essa foi o diálogo que houve no céu. Quando Deus olha e vê que a humanidade está perdida. E a humanidade precisava de um redentor, irmãos. Existia um contrato, irmão Miro, uma cédula, lá no contrato do irmão Miro dizia, aleluia, que ele era um homem ruim, lá na cédula do irmão Lauri dizia que ele era um bêbado, um brigão, e alguém precisava pagar essa conta, irmãos. Essa conta tu não pode pagar, eu não podia pagar, nós não podíamos pagar essa dívida que nós tínhamos com Deus. Então o Senhor, aleluia, Deus manda Jesus. Jesus vem, irmão, com um propósito. Jesus vem, aleluia, disciplinado a cumprir, aleluia, a tarefa que o Pai lhe enviou. Por que nós vivemos dias, irmãos, que os crentes estão tão relaxados com compromisso com Deus? Por que nós vivemos dias, irmão Roseno, aleluia, que os crentes estão tão fracos espiritual, estão tão desleixados nas coisas de Deus? Quando eu digo as coisas de Deus, irmãos, eu digo, aleluia, sobre a obra do reino de Deus, que Deus chamou o homem para fazer, mas é muito mais ruim do que isso, irmãos, porque nem da vida espiritual própria eles cuidam mais. Quando Jesus dá ordem, dizendo, vocês ficam, vocês orem, vocês vigiam, para quem era aquele favor que eles iam fazer, irmão Miro? Para quem era que eles iam orar e eles iam vigiar? Era por Jesus? Não, irmãos, não era por Jesus, era por eles mesmos. Sabe por quê? Porque uns 5 versículos antes, Jesus vai dizer, olha, o pastor ele vai ser ferido e as ovelhas vão ser dispersas, aleluia. E Jesus diz para Pedro, quando Pedro diz, Senhor, aleluia, ainda que todos te neguem, eu vou contigo até o final. E Jesus disse, Pedro, tu não sabe de nada, tu é fraco na fé, tu ainda não é convertido. O diabo, aleluia, ele pediu a tua alma para te cirandar essa noite. Essa noite o diabo, ele queria te cirandar, queria brincar e zombar de ti da tua fé, mas eu roguei ao Pai em teu favor. Senão tu ia desfalecer, tu ia cair na fé, tu ia embora e não ia retornar mais. O diabo, ele procurou, aleluia, derrubar a tua fé, Pedro, mas eu orei e intercedi. Não era por Jesus que Jesus pediu para Pedro orar, irmão, porque Jesus não precisava. Às vezes a gente pede, irmão Rosendo, vamos orar pelo fulano, vamos orar pelo ciclano, mas uma coisa é certa, irmão, os irmãos podem orar por mim a vida inteira e se arrebentar. Se eu não fazer a minha parte, irmão Miro, não adianta de nada. Eu vou até um pedaço na oração, nas costas do irmão Miro, eu vou caminhando até um pouco eu vou indo, mas chega um ponto que não dá mais. A um pouco a gente vai andando, irmãos, como as pessoas chegam na igreja e a gente ora e eles dizem, irmão, estou leve, estou indo embora leve e descansado. E eu já digo, olha, mas o diabo está ali na esquina te esperando. E quando ele sai lá fora, irmão, aquela paz, ela é passageira, porque eles não têm uma entrega para Cristo. E aí o diabo volta de novo, irmão, e perturba e oprime outra vez. Eu já estou cansado de ouvir isso. Estou cansado de ouvir isso. Mas Jesus, irmão, ele tinha um propósito, ele era disciplinado, ele tinha uma tarefa, uma empreitada que ele veio fazer, foi salvar a minha e a tua alma. Aleluia. Aleluia. Foi salvar a nossa alma, irmão. Glória a Deus. E para isso precisava ser disciplinado. E aí agora eu te pergunto, irmão, para salvar a tua, o que é que tu está fazendo pela tua? O que é que irmão, mas Jesus já fez. Irmão, a tua parte tu precisa fazer. É verdade. Aquela ordem que Jesus dá para Pedro, para ele ficar orando e vigiando, era para que eles não se escandalizassem no pastor que ia ser ferido. Porque Jesus já tinha avisado eles que o diabo andava à espreita, irmão, buscando, aleluia, quem possa tragar. E aquele dia o alvo era Pedro. Mas Jesus orou e intercedeu por ele. Por isso Jesus, irmão, ele era firmado e ele era focado no propósito. Quando Jesus vai orar, Jesus deixa os discípulos e diz, eu vou mais adiante orar, aleluia, onde vocês ainda não podem chegar.
Eu vou mais ali na frente, irmão Miro, porque mais ali na frente, aleluia, tem que ter um pouco mais de compromisso com Deus. Eu vou mais ali adiante e eu vou orar. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a orar, irmãos, o anjo do céu aparece e lhe conforta. E não é para qualquer um, irmãos. Essa etapa da vida espiritual, ela não é para qualquer um, não. É para quem é focado, aleluia, em buscar o reino de Deus. Aleluia. Jesus vai orar, irmãos, e quando ele ora, a Bíblia vai dizer, eu li aqui que o anjo aparece e conforta ele. E ele volta da oração depois de 1 hora, irmãos, 1 hora orando, de noite, tarde da noite no frio. Às vezes a gente convida os crentes para orar, vamos orar, irmãos. Ah, irmão, não dá, eu preciso fazer. É tanta coisa que tem que fazer que não faz nada. Jesus volta, irmãos, novamente, e chama a atenção dos discípulos e corrige eles. Diz para Pedro, Pedro, tu está dormindo, tu não pudeste vigiar 1 hora comigo. Tu não pudesse orar 1 hora, Pedro, 1 hora, tu não pudesse orar 1 hora comigo. Mas Jesus vai dizer, irmãos, a palavra vai dizer que os olhos deles estavam carregados de sono e pesado, irmão. Estavam pesados. Sabe quando nós vamos orar, irmão, e parece que não vai, irmão Rosendo, e o ambiente está pesado, e as coisas estão difíceis, e a gente ora, e a gente fala, e parece que nada acontece, a gente não sente nada, irmãos. Assim estavam aqueles discípulos naquele dia. Eles, o pouquinho que eles oravam, era sem foco. O pouquinho que eles oravam era sem um propósito. Jesus disse, vocês oram e não recebem nada, sabe por quê? Vocês oram e pedem errado. Vocês oram e pedem errado para gastar em coisas que não é do reino de Deus. Por isso vocês oram e não recebem. Mas Jesus estava orando, irmão, Jesus estava clamando, Jesus estava buscando. Era uma hora difícil, era uma hora amarga, irmãos. E ele sabia onde podia se apoiar. Acontece que nós vivemos dias, irmãos, que as coisas ficou muito fácil. Ficou muito fácil servir a Deus. Ficou muito fácil. Nós vivemos dias, irmãos, que as pessoas, às vezes eles não têm propósito, porque se está enfermo, pega o carro, vai lá no hospital, é 10 minutos. Para que eu vou orar? Né, irmão Fernando? Só quando fica mais difícil, não lá tem que ir na corrida. É. Só porque há uns anos atrás, irmãos, e ainda hoje, em muitos países, onde a obra missionária ela avança, não existe, irmãos. Não existe hospital, irmão. Lá no irmão Ronaldinho não tem hospital. Lá ou a pessoa recorre a Deus, irmão, ou ele morre. Ou a pessoa se alicerça na fé e recorre a Deus, ou ele morre. E aí às vezes a gente fica até com vergonha de ver, quando deu essas enchentes aqui no sul, as crianças, irmão, estavam tudo orando, não era só do irmão Ronaldo, tem um monte de missionários no Facebook. E eles botaram as crianças orar pelo Rio Grande do Sul, irmãos. De dia, batia a sineta, irmão, e todo mundo se ajoelhava assim no meio do mato, assim, e eles começavam a clamar e orar pelo Rio Grande do Sul. E aí, se eu perguntar nessa noite, quantos foi que oraram pelo Rio Grande do Sul? Quantos foi que fizeram um propósito pelo nosso estado? Quantos fizeram? Lá do outro lado, irmãos, aonde a necessidade e a vida deles é precária, eles estavam orando, irmãos. Sabe o que é isso? É a pessoa quando ela não tem mais nada, ou ela se apoia em Deus, ou ela afunda. Nós temos demais, irmãos. E o que nós temos, às vezes, está nos impedindo de se achegar mais a Deus. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que o escritor dos Hebreus vai dizer que ele, sendo em forma de Deus, irmão meu, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus, ele nos dá o exemplo, irmãos, aqui, quando ele chama aqueles discípulos para a oração. Quem precisava estava orando, estava dormindo.
Quem precisava, que tinha necessidade de estar orando, estava dormindo, irmãos. Mesmo Jesus chegando e repreendendo eles, Jesus volta para orar novamente. Quando volta, eles estão novamente dormindo. E Jesus vai e ora mais uma hora, e ele volta novamente. E ele ora mais uma hora e volta, e ele pega o que? Os discípulos dormindo novamente. Sobrecarregado, irmãos. Sabe o que é isso? Sobrecarregado. Às vezes nós nos sobrecarregamos com tantas coisas. Quando chega na hora de orar, temos um morto de cansado. Às vezes nós sobrecarregamos com tantas coisas. Vamos orar, dobra o joelho e começa a dormir. De tão cansado que a gente fica. Porque não tem prioridade, irmãos. A prioridade é nós. A prioridade é o venha a mim, irmãos. Eu preciso trabalhar e primeiro granjear para mim. Primeiro eu trabalho para mim, adquiro para mim. Primeiro eu compro minhas coisas. Primeiro eu troco meu carro, eu faço outra casa. Primeiro eu vou fazendo. E aí às vezes a gente tem o costume de dizer, irmão, mas não é pecado. Mas tem que ver até onde não é pecado, irmãos. Tem que ver até onde. Irmão, mas construiu a casa, é pecado. Não, irmão, se for para tu te desviar, é. Se for para tu deixar de vir na igreja, se for para tu deixar de orar, se for para tu deixar de buscar Deus, é pecado. É, irmão meu. Se vai te tirar da presença de Deus, se vai te distanciar de Deus, se vai te deixar mais longe de Deus, irmãos. Essa é a realidade. E nós temos visto isso nos nossos dias. As coisas, irmão, elas estão de uma maneira, irmão, Miro. A sociedade, ela chegou num ponto que se tu tem alguma coisa material, tu é alguém, se tu tem algum valor. Se tu tem algum bem material, as pessoas se achegam, né, irmão? Troca de carro, se tu tem alguma coisa valiosa, irmão, as pessoas se achegam. Se tu não tem nada, irmãos, material, parece que tu não tem valor nenhum aí fora no mundo. Só porque essa questão, irmão, ela já entrou dentro da igreja, irmão. Porque as pessoas dizem por aí, muitas igrejas, irmão, se tu tá pobre, como eu vi outro dia um bispo da Universal dizendo, irmão, se tu não tem dinheiro, tu é pobre, é porque Deus não é contigo. Se tu não prospera, irmão, é porque tu é infiel a Deus. Irmão, eles dizem abertamente. Se tu está numa situação difícil, é porque tem alguma coisa errada na tua vida, ou tu está em pecado, irmão, ou tu não é fiel. Olha a tua vida primeiro. As coisas estão dessa maneira, irmãos. Até na igreja agora já chegou isso aí. Mas uma coisa é certa, irmãos. Jesus disse, quando ele estava pregando no sermão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E os irmãos sabem quais são essas demais coisas? Não é carro, irmão, nem casa, nem conta no banco. Jesus, quando diz essa frase, irmão, Jesus está pregando, irmão, e Jesus está no campo, e ele olha assim para um lírio, e diz assim, está vendo esse lírio aqui? Nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu igual esse lírio. Nem Salomão, em toda a riqueza dele, ele conseguiu se vestir igual essa planta aqui, ó, que hoje nasce e amanhã é lançada no fogo. Jesus está falando dessas coisas, essas coisas, Jesus disse que vos serão acrescentadas. Jesus está pregando e olha lá uns passarinhos, e Jesus diz, vocês estão vendo aqueles passarinhos lá? Vocês valem mais que aqueles passarinhos. Aqueles passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, eles não constroem celeiro, eles não ajuntam, não guardam, mas contudo o Pai Celestial não deixa faltar nada. E aí Jesus disse, olha, eu vou dizer outra coisa, vocês valem muito mais que eles. Muito mais, irmãos. Essas são as coisas, se nós olhar o contexto antes, essas são as demais coisas que Jesus disse. E aí Jesus continua dizendo, olha, se esses passarinhos
que não fazem nada dessas coisas, Deus não deixa eles passar fome, quanto mais vós, homens de pequena fé. Olha bem, esse, irmão, é o contexto daquilo que Jesus disse. Depois ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, irmão, qual é as demais coisas? É as roupas que nós precisamos nos vestir, e a comida que nós precisamos para sobreviver, irmão, igual os passarinhos e igual aquele lírio do campo. Aleluia. As pessoas pensam assim, não, eu vou fazer a obra de Deus, e todas essas demais coisas, aí ele faz uma lista, irmão Rosendo, desse tamanho que Deus não disse que ia fazer. Nessa lista está só coisas materiais. Sendo que Jesus disse que nós valemos muito mais do que aqueles passarinhos. Jesus, ele está dando exemplo, irmãos, de como vencer. Jesus está dando exemplo de como vencer. Eu não sei em qual é desses grupos que tu está colocado hoje. Eu não sei se tu és daquele grupo que é te convidado para orar, mas tu sempre bota uma desculpa e não ora. Ou se tu é daquele grupo que já ficou lá para trás, que não adianta nem convidar, que esses não oram mesmo. Ou se tu é desse grupo como Jesus, irmãos, que tinha um compromisso e sabia o que estava fazendo. Por quê, irmãos? Porque Jesus estava para enfrentar uma grande luta, irmãos. Uma grande luta Jesus estava para enfrentar. Jesus estava para enfrentar todo o reino das trevas, irmãos. Naquele dia, irmãos, quando ele está lá naquele monte orando, e ele ora e ele diz, Pai, eu sei que todas as coisas te são possíveis. Eu sei que tu pode todas as coisas. E se tu quiser, tu pode passar de mim essa hora. Ele viu a hora, irmãos. Ele viu a hora do Calvário. Se tu quiser essa hora, esse cálice amargo, tu pode fazer passar agora. Mas ele não espera a resposta de Deus. Ele está orando, irmão, e a Bíblia diz que ele ora e ele é tomado por uma angústia e um pavor. Uma angústia e um pavor, irmão, ele é tomado. Porque ele viu os cravos, ele viu a morte, ele viu a crucificação, ele viu os nossos pecados sendo levados sobre ele. Ele viu tudo isso, irmãos. E quando ele está orando, ele não espera Deus responder, irmãos. Porque ele não veio para fazer a vontade dele. Ele não veio para fazer a vontade deste mundo, irmãos. Ele veio para fazer a vontade daquele que enviou ele, que chamou ele para essa obra. Antes dele dizer, de Deus responder alguma coisa, ele mesmo disse, mas Pai, todavia, faça-se a tua vontade, não a minha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos? Sabe o que é isso? Isso é renúncia. Isso é negar-se a si mesmo, irmão Fernando. Não, a minha vontade é de ir lá em tal lugar. Não, mas eu não vou lá fazer a vontade de Deus. A minha vontade é de fazer tal coisa que é bom para a minha carne, para o meu corpo, para descansar, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Jesus, ele renunciou à vontade dele próprio. Jesus mesmo disse, irmão, quando estava pregando certa feita, Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu gosto desse texto, irmãos. Eu gosto desse texto porque esse texto, ele contraria esses mentirosos, esses filhos do diabo, dessa teologia da libertação, da prosperidade. Vai de encontro, irmão, essa mentira que eles dizem, que o cristão ele não pode sofrer, que o cristão tem que viver uma vida boa. Vai de encontro a essa gente, irmão, que diz que para servir a Deus, ser crente não precisa de renúncia, irmãos. Vai de encontro, irmãos. Jesus disse que tu quer me seguir, nega as tuas próprias vontades, nega-te a ti mesmo. Tá, mas eu já neguei, Senhor, agora toma a cruz, irmão. Ombrei a cruz nas costas. E começa a andar. Verdade. Mas é pesado, irmão, é pesado mesmo. Tem zombaria, tem zombaria. Tem crítica, tem crítica. Tem tudo isso, irmão, é a lista grande de coisas que tem. Dizia o cantor antigo, irmão, que lá na rosa, aleluia, ela é bela, mas ela tem espinho. A nossa caminhada, ela é assim. A nossa caminhada, ela é difícil, irmão Lute.
A nossa caminhada ela é difícil. A coisa mais difícil é a caminhada cristã, irmão. Porque aí no mundo, todo mundo faz a sua própria vontade. Hoje ainda eu fui lá no mercadinho do irmão Fernando, cheguei lá, o povo alegre, parceiro, cada um comprando sua cerveja, jogando seu isopor em cima do carro. E eu fiquei pensando nas antigas, eu também estava nessa roda aí. Nas antigas eu estava aí também, no símbolo aí, enchendo isopor, indo para ver do Cristo, indo para ver da praia, fazendo a sua própria vontade. Mas Jesus disse, irmão, quando disse para Nicodemos, Jesus disse Nicodemos, para herdar o reino de Deus, precisa nascer de novo. Como é possível isso, irmãos? Nascer de novo, a nova vida, irmão, vida nova, vida transformada, vida mudada, irmão. Se nós ia para lá, por isso é conversão, lá na autoescola a gente aprende a conversão, o que é? Uma conversão na autoescola, irmão, é uma mudança de direção, é uma mudança de rumo, nós ia para lá, agora nós vamos para cá. Isso é uma conversão, é uma mudança de destino, uma mudança de direção, irmãos. Aleluia. Nós precisamos entender isso, que a nossa vontade foi como a vontade de Jesus. A nossa vontade, ela não pode nunca, irmão, se sobressair a vontade de Deus. Jamais a nossa vontade, ela pode prevalecer. Sempre a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Jesus podia ter saído, irmão. Jesus, se a pessoa, se Deus tivesse respondido, irmão Rosendo, e tivesse dito para Jesus, não, então vamos passar essa hora difícil aí, meu filho. O que teria sido de nós, irmão? Se Deus tivesse dito, vai, uma hora difícil e amarga, nós vamos te livrar dessa hora mesmo. Né? Por isso nós demos graças a Deus, irmão. As pessoas dizem, olhem para Jesus na cruz, você é um coitadinho. Não é um coitadinho, irmão. Ele é alguém que venceu pela determinação. Glória a Deus. Ele é alguém que foi determinado, irmãos. Nós precisamos também ser desta maneira. Nós precisamos ser determinados num propósito. Quando eu aceitei Jesus, eu fiz confissão de fé, irmão, de servir a Deus até o fim. Até o final, irmãos. Eu fiz confissão de fé de ir até o final com Jesus. E eu sempre me lembro, irmão, da onde o Senhor me tirou. Glórias a Deus. Tem gente que às vezes diz assim, irmão, tu fica te lembrando do teu passado. Eu fico, irmão. Eu fico lembrando, irmão, todo dia, porque Deus mandou o povo de Israel se lembrar lá na festa da Páscoa. Quando Deus mandou eles celebrar a Páscoa, era para eles comer o cordeiro, pão, sem fermento e ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam a amargura da escravidão no Egito. Cada ano que eles celebravam, eles se lembravam que Deus tirou nós daquela escravidão e trouxe nós para a liberdade. É simples assim, irmãos. Nós estávamos na escravidão e Deus tirou nós e colocou na liberdade. É isso que nós precisamos lembrar, irmão, para não voltar atrás. Aleluia. Nós precisamos de um pouco mais, irmão, de determinação. Eu não sei se tu está desanimado, mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus disse uma vez assim, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Jesus disse que nós precisamos perseverar. Jesus disse também, desde os dias de João Batista, daquele dia para cá em diante, se faz força o reino de Deus ser apoderado com violência, irmão. Não é de brincadeira, irmão. É para ser apoderado com força, com violência, irmão. Tem que ter violência e força para se apoderar do reino de Deus. Glórias porque a Deus. O adversário é muito. Verdade, aleluia. Irmão, vou ficar aqui nessa vida aqui cantando, me gostou, sem orar, sem consagrar, sem fazer nada para Jesus. E vou me salvar. Só lamento, irmão, mas não vai. Não tem, irmão, não é assim que funciona. Primeiro que nós nem cheguemos lá. É mesmo querer pegar o caminhão, irmão Miro, e viajar sem abastecer. Não tem energia, não vai. Não sem combustível, não vai. Não vai, irmão, não vai. O combustível da fé cristã é a oração, irmão. Aleluia. A vigilância e a oração. É o que falta nos nossos dias. Vigilância e oração, irmão. Nós precisamos vigiar naquilo que nós temos visto, ouvido. Tem tantas falsas doutrinas, doutrina de demônios, irmãos. Tem tantas coisas acontecendo no mundo espiritual e aí os crentes ficam brincando. Não, vamos brincar, irmão. Vamos pensar, o pastor vai orar, o fulano vai orar, o Bertano vai orar. Tá, e tu, irmão, não vai fazer a tua parte? Jesus chamou os discípulos, irmão, no compromisso.
naquele dia, irmãos, eles não estavam prontos, eles não honraram esse compromisso, não obedeceram esse compromisso de Jesus. Mas depois, irmão, da morte de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus disse para eles antes: vocês ficam lá em Jerusalém orando. Depois da morte de Jesus, eles começaram a orar, irmão Rosendo. E eles começaram a buscar Deus lá em Jerusalém, lá no cenáculo. Estava todo mundo reunido, 40 dias de oração. Para aqueles que não puderam orar uma hora, irmão, agora eles estavam 40 dias orando. E buscando de Deus o revestimento de poder, irmãos. Aleluia. É o que eles precisavam. É o que nós precisamos também para vencer. O revestimento de poder, irmão. E ele só vem por intermédio da oração. Ficar olhando um pouco não adianta, irmão. Olhando televisão, olhando celular. Ficar jogado no sofá não funciona, irmãos. É difícil? É difícil. É cansativo, irmão. Estou numa peleia, numa obra aí, trabalhando no telhado. Olha, eu às vezes até desafio, irmão. Meu cara trabalha mais do que eu. Os irmãos aqui são tudo trabalhadores. Eu digo, irmão, essa semana, meu Deus do céu, os caras grudam naquele telhado e lá, irmão, naquelas fogueiras. E o bicho velho, se ele não for bem determinado, ele vai embora, irmão. Abandona até a mulher. Larga tudo e vai embora, irmão. Desaparece no mundo. É, irmãos. E por isso é a determinação. Por isso nós precisamos saber o que nós queremos nas nossas vidas. Nós precisamos ter um compromisso, irmãos. Assim como eu tenho, irmão, eu não posso nem botar desculpa. Porque se eu chegar a dizer para o senhor: ah, senhor, eu estou sem tempo, ele pode dizer assim para mim: mas como é que tu fica 10 horas no sol sem sair? Como é que tu fica 10 horas direto naquele solão, naquele telhado, jogando tênis, puxando? Meu Deus, não tem quem aguente. Como é que esse Deus me faz uma pergunta dessa, meu irmão? Como é que tu trabalha tanto para ti que tu não tira uma hora para orar e fazer alguma coisa para mim? Hã? Então eu já nem boto mais desculpa, irmão. Eu já não quero mais nem dizer nada, porque se eu dizer alguma coisa, Deus pode uma hora surpreender a gente, meu irmão. Então, como é que para ti tudo dá? Como é que para ti tudo pode? Para ti não tem canseira nunca. E para mim não tem nada. Tudo para ti, nada para mim. E aí depois, na hora da morte, nós queremos tudo de Deus, irmãos. Por isso hoje é o culto do Senhor, irmãos. É o culto que nós vamos relembrar, irmão, todo esse sofrimento que Cristo passou. Até aquele momento, irmãos, quando Jesus ora 3 horas, ele se levanta, diz aos seus discípulos: nós se levantamos e andamos, porque o traidor se aproxima. E o traidor chega, irmãos, e Jesus é levado. Como o profeta Isaías disse: eu miro uma ovelha muda e não abriu a boca. Uma ovelha muda e não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. E às vezes nós queremos falar tanto, irmão, falar e se desculpar. Mas não vai ter desculpa naquele dia. Eu sinto muito, mas não vai ter desculpa. Não tem desculpa. É como os empregados lá, irmão Fernando. Hoje atrasa, amanhã não tem compromisso, hoje não vem, amanhã não vem, hoje estou ruim, amanhã está ruim, hoje está quente, aí não está. Chega uma hora, irmão, que é obrigado a mandar embora e despedir: ah, mas me dá uma chance. Não, acabou. Não tem. Irmão, a nossa chance, ela vai com Deus até o momento de nós fechar os olhos. Quando nós fechar os olhos, acabou a oportunidade. Verdade. Acabou, irmão? Acabou a oportunidade. Quando nós fechar os olhos, terminou a oportunidade. Ah, Senhor, aquelas virgens bateram, deixa nós entrar. Quem é vocês mesmo? Eu nem sei, que eu não conheço vocês. Mas nós comemos contigo, não lembra de nós fomos com de ceia, nós bebemos, nós estávamos contigo junto. Eu não conheço vocês. Que palavra triste, irmão. Eu não conheço vocês. Como você estava comigo se eu não conheço vocês? Como é que pode? Como é possível isso, irmão? E aí Jesus vai dizer uma palavra difícil, mas que ele vai dizer, irmãos. Esse Jesus que as pessoas ficam brincando, dizendo que Jesus é só amor, e que Jesus vai passar a mão por cima de tudo. Não, irmão, Jesus não vai passar a mão por cima de tudo. Esse mesmo Jesus, irmão, que eles dizem que isso, que aquilo, que aquilo outro, que não vai jogar ninguém no inferno, vai dizer naquele dia: apartai vós de mim, maldito. Essa é a palavra que Jesus vai dizer, irmãos, naquele dia.
Por isso, cuida da tua vida com Deus. Cuida do teu compromisso com Deus. Cuida da tua família. Cuida, pelo menos, cuida da tua alma. Pelo mínimo, cuida da tua vida. É o mínimo que tu pode fazer. O mínimo que tu pode fazer é cuidar da tua vida primeiro com Deus. Aí depois que tu estiver bem alicerçado, bem fortinho, tu vai cuidando de um, vai cuidando do outro. Vai falando daqui, falando daqui. Mas primeiro você precisa estar bem com Deus. Amém. Amém? A palavra minha é difícil, mas foi Jesus que disse, irmãos. Vamos nos colocar de pé essa noite. Hoje é o culto de ceia. Nós queremos participar, irmãos, sem condenação. Jesus, irmãos, ele ensinou Paulo e Paulo ensinou a igreja. Paulo fala, irmãos, sobre uma condenação que havia no meio dos irmãos naquele dia em Corinto. Que condenação era essa, irmãos? As pessoas estavam comendo e bebendo de forma errada, irmãos, fazendo com que eles mesmos viessem a se condenar diante de Deus. E aí muita gente diz, irmão, que a condenação que Paulo fala, que não era pecado, que não sei o que, meus irmãos, nós temos que se cuidar nessa última hora, irmãos. Muito mentiroso por aí. Muita gente mentindo, se dizendo de Deus, mentindo. Por isso nós precisamos praticar, irmão, e participar